bem? Aos domingos nós estamos seguindo uma série baseada no Evangelho de João. E nós iniciamos, há alguns dias atrás, esse tema intitulado Face Jesus ou Face Cristo. E apresentamos então as 5 faces de Cristo e demos uma introdução a respeito do Evangelho de João, no que tange a sua universalidade. O Evangelho de João ele foi escrito para alcançar tanto os judeus como também os gentios. Por isso encontramos no Evangelho de João explicações de alguns termos usados pelos judeus como rabi, mestre, Messias. Em João 1,41 ele explica que é Cristo. Cefas, em João 1,42 ele explica que é Pedro. Fala sobre a porta das ovelhas, o tanque de Siloé, Gabatá, que é o pavimento, e o Gólgota é o Calvário. Então o fato de João explicar estas palavras é mais um argumento que evidencia que o seu evangelho não só foi escrito para alcançar os judeus, como também os gentios. Mas ainda, nós vimos algumas figuras que ele usa do Antigo Testamento, que eram bastante conhecidas pelos judeus. E que figuras são estas? Cordeiro de Deus, a escada de Jacó, o novo templo, a serpente do deserto e o pão da vida. Na ocasião em que eu preguei esta primeira parte da mensagem, nós abordamos o Cordeiro de Deus, a escada de Jacó e o novo templo. Nós vamos recomeçar a partir do novo templo para concluirmos o tema de hoje. São figuras de linguagem que representam aspectos da face de Cristo, que é uma expressão do seu ser. Então aí vimos o Cordeiro de Deus, a escada de Jacó e também o novo templo. E nós vamos recomeçar a partir daí a segunda e última parte desse tema de hoje. Queremos aproveitar a ocasião também para cumprimentar nossos amigos internautas que estão assistindo a este culto transmitido ao vivo aqui da Igreja do Iguatemi. A nossa alegria e satisfação em tê-los conosco, mesmo um pouquinho distante da gente, do ponto de vista físico, mas estamos linkados pelo mesmo propósito, a mesma fé e com o mesmo coração. Amados, por favor, Bíblias abertas. Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. O maior templo do mundo, independente de religião, encontra-se no Camboja. Ele tem 2 milhões de metros quadrados. Dá para você imaginar? Hoje é um ponto turístico. No que tange ao cristianismo, até há 20 e poucos anos atrás, o maior templo do mundo era ali na cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro. Era o maior templo, com 20 mil metros quadrados. Foi construída esta igreja no ano de 1506 e foi concluída somente no ano de 1626. Foram necessários 120 anos para construírem a Basílica de São Pedro com 20 mil metros quadrados. Logo depois, na Costa do Marfim, se construiu uma igreja maior do que esta, há uns 20 e poucos anos atrás, e hoje existe uma expectativa em relação à igreja do Padre Marcelo, que está sendo construída para 100 mil pessoas com 30 mil metros quadrados. No que tange às igrejas evangélicas, a maior igreja evangélica do mundo encontra-se na Coreia e é uma igreja com cerca de 1 milhão de membros. Eles têm que realizar vários cultos. Os cultos chegam a ter uma audiência de 230 mil pessoas. A igreja do pastor Po Yang-shu, que hoje mudou o nome para David Yang-shu. Uma igreja totalmente organizada em pequenos grupos e um fenômeno
que chamou a atenção do mundo religioso e da igreja cristã em relação ao seu crescimento vertiginoso. Vocês imaginem uma igreja, não é? É um templo, uma igreja com 1 milhão de membros. Aqui nós temos 500 membros. E, queridos, já não é fácil. Vocês imaginem com 1 milhão de membros. Mas Moisés, ele coordenou uma igreja com mais de 2 milhões de pessoas no deserto. E ali então ele recebeu a ordem para construir um templo, e ele fez o santuário. 1000 anos antes de Cristo, foi construído então o primeiro templo por Salomão, seguindo as dimensões do santuário, e este templo, construído em Jerusalém, ele durou até a invasão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor, no ano 587, invadiu Jerusalém, destruiu o primeiro templo. Décadas depois, aproximadamente 50, 60 anos depois, houve então a investida de Ciro, através dos medos e persas, e construiu-se o segundo templo, que logo, alguns anos, ou aproximadamente alguns séculos depois, lamentavelmente foi profanado pela idolatria, e houve alguns conflitos, mas resultado, o terceiro templo chegou a ser reconstruído por Herodes o Grande. 20 anos antes de Cristo, eles começaram. Portanto, eles só terminaram o templo no ano 64. Durante toda a vida de Cristo, o santuário, ou o templo em Jerusalém, o terceiro e último templo, estava em fase de reconstrução. Então, quando houve aquele episódio com Cristo, de que ele colocou os comerciantes para fora do templo, vocês se lembram? Quando houve aquilo que disse, olha, derrubar esse templo, que referindo ao seu corpo, e ele será reconstruído em quantos dias? O templo, aí eles disseram, mas olha, foram necessários 45 anos. O templo estava inacabado naquela ocasião. Ele só foi concluído, na realidade, no ano 64. E durou apenas 6 anos, porque com a invasão de Roma, no ano 70, o templo também foi destruído. E o templo era uma coisa magnífica, de mármore e ouro. Era de fato uma obra arquitetônica que chamava a atenção do mundo. E por ocasião da festa da Páscoa, 1 milhão de judeus marcavam presença em Jerusalém. Então, com essa visão do contexto, podemos então ler o que nos diz o Evangelho de João no capítulo 2, versos 13 em diante. A palavra assim nos diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para onde? Não foi para o Iguatemi? E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, dentro dessa palavra nós temos outra, qual é, gente? Zorra. Estavam fazendo uma verdadeira zorra da rede bobo dentro da igreja. E aqui o texto continua dizendo: expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Parece-me que tem muita gente, inclusive pastores, que precisam ouvir estas palavras de Jesus, inclusive na indústria da fé, na exploração religiosa em nossos dias. Continuando no versículo 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o quê? O reconstruirei. E queridos, replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando as pessoas querem deturpar, estrangular, estuprar o que você diz.
Você diz uma coisa num sentido, e quando existe maldade, as pessoas invertem completamente o sentido das palavras. Quem age assim, lamentavelmente, está sendo movido pelo mesmo espírito de má interpretação desses homens com suas intenções negativas. Nós temos que cuidar muito, porque em comunicação é fácil você não entender o que o outro está dizendo. Todos nós temos que cuidar com isto. Mas, queridos, o que nos chama aqui a atenção é que, em determinadas ocasiões, foram necessários 10.000 operários trabalhando para a reconstrução do templo. Então, mesmo em nossos dias, não seria possível reconstruir o templo em 3 dias. Impossível. Que os investimentos feitos pela nossa nação, pelo Brasil, em relação aos campos de futebol e etc., para a preparação da Copa, que nos confirmem o que estamos afirmando. Jesus se referia ao seu corpo. E veja que coisa sublime. O teu corpo se torna templo do Espírito Santo quando você entende o Evangelho e toma a sublime decisão de entregar a sua vida a Jesus. O seu corpo se torna templo do Espírito Santo. Amém? E uma vez que o seu corpo se torna templo do Espírito Santo, isto te motiva, te dá uma razão a mais para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. E como a saúde é integral, isto envolve o cuidado com os seus pensamentos, para que você tenha saúde mental, o cuidado com as suas emoções, o cuidado com o seu corpo do ponto de vista físico e o cuidado também com a sua espiritualidade. Nós precisamos, na realidade, contemplar no nosso dia a dia atividades que ajudem eu e você a crescer do ponto de vista emocional, mental, físico e espiritual. Então, Deus é muito equilibrado. Quando você cuida do seu corpo e vai para uma academia com o intuito de investir na sua saúde, entendendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você está fazendo algo não só por uma questão de beleza ou mesmo apenas de saúde, mas também por uma questão espiritual. E a partir do motivo, a academia pode se tornar um templo. A partir do motivo, fazer exercícios bíblicos pode ser tão importante quanto orar. O que é que vocês me dizem? Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, por favor, algumas pessoas reclamam do nariz que tem, outras do cabelo que tem, outras dos quilinhos a mais ou dos quilos a menos que tem. Sabe, independente de qualquer coisa, entenda, teu corpo é templo do Espírito Santo. Se olhe no espelho, mude o que você puder mudar de boa, e o que não puder, aceite e valorize. Amém? Mas uma coisa importante em relação ao templo é o fato de que a gente precisa marcar presença na igreja de Deus. Hoje vocês poderiam estar assistindo Rede Bobo, S Besteira, Recorte. Não poderiam? Aqui não tem nenhum programa fantástico. A única pessoa fantástica que nós temos aqui é Jesus Cristo. Amém? E vocês poderiam estar em casa, mas vocês vieram até a igreja. Isso é também fantástico. Eu entendo que nós, como um todo, precisamos valorizar, porque a sua presença é uma inspiração, é uma motivação. E como é bom vê-los aqui também no domingo, não apenas no sábado pela manhã. Então faça planos com Cristo de assistir aos cultos, de marcar presença, de perder somente aquele culto que por um ou outro motivo você não tem como vir. Agora, quando você tem e não vem, aí existe um problema macrobiótico, analógico, estomacal, até mesmo policial. Então, queridos, cuidemos
para marcar realmente presença e assistir aos nossos cultos. E valorizemos o templo, que é a casa de Deus, com a nossa presença. Imagine você, se pela graça de Cristo tivéssemos aqui o dobro das pessoas que estão aqui presentes. Se tivéssemos, nós estaríamos naturalmente contagiados pela presença uns dos outros. Mas acima da presença dessas pessoas, nós temos a presença de Cristo. E é a presença de Cristo no templo que faz toda a diferença. E Isaías que confirme isto. Porque de acordo com Isaías capítulo 6, quando ele entrou no templo, ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tá? E a sua glória inundou todo o templo. Que nós possamos ver Jesus aqui no templo. Que tenhamos uma visão espiritual de Cristo. E que essa visão espiritual de Jesus possa nos perpassar segurança, esperança, alegria, paz e certeza da vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês concordam com isso? Amém? Então nós vemos aqui Jesus valorizando a igreja. Essa aqui é a questão chave. Zelo pela igreja, valorizando a igreja. E quando nós seguimos os passos de Cristo, nós também passamos a valorizar a igreja, a termos zelo pelas coisas de Deus. Vocês percebam que essa foi uma das raras vezes que Jesus agiu com tamanha veemência. Sim ou não? E ele não fez isso apenas uma vez. Ele fez isso quantas vezes? 2 vezes. E queridos, o movimento comercial no templo girava em torno hoje de milhões. Quem era responsável pela administração de todo esse comércio? O sumo sacerdote. Quando Jesus então agiu desta forma, ele estava atingindo o sumo sacerdote, que fez de tudo então para condená-lo à morte e morte de cruz. Então houve a questão financeira por trás da crucifixão de Cristo. Ou o dinheiro é usado para a glória de Deus, ou lamentavelmente ele pode concorrer para a nossa perdição. Triste isso? Lamentavelmente. Que Deus nos ajude a termos uma outra visão da religião e da igreja. Amém? Que possamos valorizar a igreja como Jesus a valorizou através da sua atitude no templo. Louvado seja o Senhor. Jesus tinha a profunda convicção de que aquele templo era, na realidade, a casa de Deus. Que você tenha esta convicção de que a igreja é a casa de Deus. E que ao vir para cá, você não vem se encontrar com Ele, porque você já vem com Ele. Você vai, na realidade, estar exercendo a sua espiritualidade em adoração. Muito bem, queridos. Vamos partir para a quarta figura que representa um dos aspectos da face de Cristo. Por favor, Evangelho de João, capítulo 3. Quem narrou essa história para João foi o próprio Nicodemos. Este relato aparece apenas no Evangelho de João. E o fato é que Nicodemos procurou a Cristo no Monte das Oliveiras a fim de conversar com ele. Nicodemos estava sentindo atração por Jesus. E queridos, quando nós começamos a sentir atração por Cristo, o que é que acontece com o nosso coração, com a nossa vida, quando começamos a sentir atração por Jesus? Nesse momento, Jesus deixou de chamar a nossa atenção e despertou nossa atração. Para algumas pessoas, Jesus apenas chama a sua atenção. Mas Cristo consegue mais do que isso, despertar em seu coração atração pela sua pessoa extraordinária. E na realidade, Nicodemos estava impressionado com Cristo. E ele estava sentindo uma atração muito grande por Jesus. E ele então procura Cristo, mas ainda com a visão limitada de quem era Jesus. E por isso então no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre,
Veja que sabemos, ele se colocou no mesmo lugar, ou na mesma posição de Cristo. E ele disse, sabemos que tu és mestre. Ele também era um mestre. Só que Jesus era muito mais do que um mestre. Jesus era Deus que se tornou como um de nós. E Jesus mostra nas entrelinhas que Nicodemos não sabia de muita coisa. E nós temos que entender que quando se fala da palavra de Deus, nós não sabemos muita coisa. E ele foi, quem sabe ali, de alguma forma, tentar discutir doutrinas com Cristo. Religião não foi feita para ser discutida. A religião foi feita para ser vivida. E numa discussão, dificilmente a pessoa aceita a verdade. Dificilmente. Porque ela está mais preocupada em provar do que está certa do que em aprender. Não se discute religião. Vocês concordam com isso? E Jesus mudou o assunto do campo teológico, doutrinário, para o coração de Nicodemos, quando disse, necessário é que você venha a nascer outra vez, ou nasça de novo. E ele então não compreendeu muito isso. No versículo 9 ele pergunta, olha, como pode suceder isto? E Jesus disse, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Quantas pessoas que têm formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado em determinadas áreas e não compreende a palavra de Deus? Isso acontece? Quantas pessoas que estão há 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro da igreja e ainda não compreendeu o amor de Deus? Não compreendes essas coisas? Existem coisas que você ainda não compreendeu em relação a Cristo e a obra do Espírito Santo em teu coração, em relação aos planos e os propósitos de Deus para a tua vida? Existem ainda bloqueios pela incompreensão, existe ainda rejeição de algumas verdades da palavra de Deus que você não consegue compreender? Se de repente você chega à conclusão de que isso está acontecendo em tua vida, em tua casa, você talvez então seja um pouco sensível e empático com Nicodemos. Nicodemos ainda acreditava no poder das cerimônias. Ele ainda supervalorizava as cerimônias. Queridos, entendamos uma coisa, Jesus está acima das cerimônias. Jesus está acima do batismo. Jesus está acima da Santa Ceia. Jesus está acima da própria igreja. Jesus está acima da própria palavra. Vocês concordam com isso? Jesus está acima de tudo e de todos. A palavra, a igreja, o batismo, a Santa Ceia são apenas recursos, meios para nos achegarmos a Ele e expressarmos nosso amor e nossa fé nele. Mas estas coisas todas são apenas meios. Os nossos olhos devem estar voltados para Jesus. Em certa ocasião, alguém disse, eu preciso ir para a Santa Ceia, a fim de que eu experimente uma renovação espiritual. Queridos, não é a Santa Ceia que gera renovação espiritual. É Jesus sentado do teu lado na Santa Ceia que gera no teu coração a transformação interior espiritual através da cerimônia. Está claro isso, queridos? E Nicodemos precisava entender exatamente esta realidade. E Jesus então mostra que estas coisas tinham o mesmo valor daquela serpente que, de acordo com Números 21, quando no deserto o arraial de Deus foi invadido por serpentes venenosas. Você pode imaginar, por exemplo, sua mãe. Ontem nós fizemos várias homenagens. Obrigado. Hoje, o Dia das Mães. Você imagine, você vê sua mãe picada por uma cobra, com apenas alguns poucos momentos de vida, e você não poder fazer nada por ela. Esta foi a situação do povo de Israel naquela ocasião.
E aí Deus ordenou que fizessem uma serpente de bronze. Por que de bronze? Porque o bronze representa o juízo. Por que uma serpente? Porque Jesus se tornaria pecado para nos salvar. E todo aquele que visualizasse e olhasse para a serpente seria o quê? Curado, salvo. Havia algum poder naquela serpente de bronze? Havia algum poder? O poder estava em Cristo por meio da fé. Era o que Jesus queria que ele entendesse. E finalmente ele entendeu, anos depois, quando ele viu Jesus estendido entre os céus e a terra. Ele se lembrou da conversa que havia tido com Cristo naquela noite, de que ele seria então suspendido no madeiro do perdão, e através da sua morte nós teríamos a salvação. Quando ele compreendeu a cruz, o papel da cruz, a importância da crucifixão de Cristo, a compreensão sensibilizou profundamente, e a partir daí Nicodemos assumiu publicamente a sua fé em Cristo, porque até então Nicodemos seguia Jesus de longe, de forma oculta, a não se comprometer publicamente com a sua fé. Estou falando hoje para pessoas que também têm seguido a Cristo de longe, que lamentavelmente não assumem a sua fé em Jesus, que até hoje não teve a coragem de dizer publicamente que crê em Cristo e que é todo de Cristo. Compreenda a cruz. No momento que a cruz triunfar em tua alma, em teu coração, em tua vida, você estará disposto a fazer tudo por Cristo. E foi o que aconteceu, queridos, com Nicodemos. Teve disposição interior de fazer tudo por Jesus. Todos os seus recursos, todos os seus conhecimentos, toda a sua influência social, todos os seus talentos, ele usou para a glória de Deus e para a edificação do seu reino, exaltando o Filho do Senhor. Deus seja louvado. Quando nós compreendemos o triunfo da cruz, a importância da cruz, desenvolvemos a disposição de fazer tudo por Jesus. E a minha pergunta para você nesta noite é muito simples e direta. Você está disposto a fazer tudo por Jesus ou disposto a fazer algumas coisas e outras não? Queridos, o Evangelho é radical. Espera-se que mesmo dentro dos nossos limites, das nossas falhas, das nossas vulnerabilidades, exista pelo menos a intencionalidade, a consciência, a predisposição interior de fazermos tudo por Jesus. Disposição de fazer tudo por Ele. Se você não está disposto a fazer tudo por Jesus, é porque ainda você não o ama completamente. É porque ainda Ele não é tudo em tua vida. É porque ainda você não é todo dele. Isso está acontecendo contigo? Existem algumas coisas que você não está disposto a abrir mão. Existem algumas pessoas que estão entrando na tua vida e que prejudicam o teu relacionamento com Cristo. Você tem medo de algumas coisas e por isso não assume sua fé em Jesus? Nicodemos passou por isto, queridos, e se tornou um discípulo de Cristo e o amou até as últimas consequências. Você pode passar por isto. Você não precisa continuar vivendo como Nicodemos antes da cruz, mas você pode viver como Nicodemos viveu depois da cruz. Amém? E a cruz mostra o aspecto do sacrifício e da renúncia na face de Jesus. O templo mostra o zelo, a santidade, a noção espiritual da igreja na face de Jesus. E finalmente a outra figura de linguagem usada pelo apóstolo João para nós concluirmos encontra-se no capítulo 6. No versículo 35, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, nos é dito o seguinte: declarou-lhes, pois Jesus, eu o quê? Sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Note, queridos, Jesus disse, eu sou o pão da vida.
Quando Abraão despediu sua mulher, segunda mulher, Abraão com a segunda mulher, quando ele fez isso, que Agar teve que ir embora, o que foi que Abraão lhe concedeu? Pão e água. O pão para os egípcios, o pão para os gregos, para os romanos e para os judeus, era um símbolo de vida. Mas ele também deu água. Jesus não é a água da vida. Ele é o pão da vida. Quem é a água da vida? Ele mesmo disse em João capítulo 7, versos 37 a 39, que a água da vida é o Espírito Santo. Ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse se referindo ao Espírito Santo. Queridos, todos nós hoje, como nunca, precisamos de Cristo como o pão da vida e do seu Espírito como a água da vida. Se isto acabar, nós estamos perdidos e fadados à morte. A palavra nos mostra que Deus sustentou 2 milhões de pessoas no deserto com pão. Quando o profeta Jeremias esteve preso, o que o manteve com vida foi uma porção diária de pão. Jesus nasceu na casa de Belém, ou melhor, em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, a suplicarmos pelo pão nosso de cada dia. Ele realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos 2 vezes. Uma entre os judeus e a outra entre os gentios. E naqueles 2 dias, Jesus alimentou dezenas de milhares de pessoas. Foram contados 5.000 homens. Mas não foram contadas as mulheres, os filhos, as crianças. E como não havia controle de natalidade, o que ocorria? Era comum ter quantos filhos? 5, 6, 7, 10, 12, um time de futebol de campo. E se a mulher reclamasse, o marido ainda dizia, não brinque comigo, senão faça a torcida. Então, queridos, o pão tem todo um significado. E Jesus aqui declara que Ele é o pão da vida. Por que Jesus disse isso? Porque o pão é símbolo de vida e de força. Sim ou não? E Jesus deve ser vida para nós. Deve ser a força do nosso coração, que nos dê poder espiritual, poder mental, para fazermos as renúncias que precisamos fazer, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para termos forças de sermos em Cristo mais do que vencedores. Essa vida de Cristo se reproduzindo em tua vida espiritual. A obra do Espírito Santo, queridos, é exatamente esta. E o convite é que nós hoje olhemos para a face de Jesus. Que o nosso olhar reflita Cristo. Que a imagem de Cristo seja formada em nosso homem interior, como nos diz o apóstolo Paulo. Por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Esse texto é extraordinário. Aqui nos diz, meus filhos, por quem de novo sonho, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vocês entenderam isso? Até ser Cristo formado em vós. Quem é que forma a imagem de Jesus em nosso ser interior? Quem é, queridos? O Espírito Santo. Olhar para a face de Cristo, contemplá-lo na grandeza do seu amor, na força do seu caráter, amar a Jesus com toda a sinceridade de coração a coração, olhar para Ele e ser transformado à sua imagem. A Bíblia diz que devemos olhar para Cristo firmemente, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então olhe para Cristo. Veja Jesus como o Cordeiro de Deus, sua pureza, sua mansidão, sua bondade,
sua longanimidade. Olhe para Cristo e veja também o templo. Veja o zelo e o amor que ele tinha pela casa de Deus. Olhe para Jesus e veja levantado em uma cruz, provando que nos ama até as últimas consequências e que está disposto a fazer tudo pela nossa salvação e que Ele espera que tenhamos a predisposição de fazer tudo por Ele. Tudo isto fiz por ti, que fazes tu por mim? Olhe para Cristo e veja, queridos, que Ele é o pão da vida. E como o pão da vida, Ele é força para o nosso coração. Que essa contemplação possa nos impulsionar a consagrar nossa vida a Cristo e a consolidar a nossa fé nele e a sermos totalmente dele. Nós vamos agora cantar uma música e vamos entrar num momento de adoração e de entrega. É um momento em que você deve se render ao Senhor. Um momento sublime de confissão, de declaração de amor, de confirmação da sua fé, a fim de que nós saiamos daqui com o nosso coração cheios de Cristo, repletos da certeza da redenção e da salvação. Eu espero, queridos, que assim entendamos que Cristo é tudo o que nós precisamos e que sem Ele nós não somos nada. Vamos ficar então em pé e vamos louvar ao Senhor com o coração. Eu convido a você a vir até mais para frente. Vem aqui para o altar, numa expressão de que você aceita Cristo como o teu sumo e suficiente Salvador, como o Senhor da tua vida. Uma vez que Ele é Deus, que Ele esteja acima de tudo e de todos. E se você deseja que Jesus de fato seja tudo acima de todos em tua vida, venha, aceite esse apelo e adore ao Senhor na grandeza do seu ser. Louvemos. Sou escravo desse mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Mas silêncio eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. Doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Sou escravo desse mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças, não preciso ser guiado. Dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direciona os
Deus eterno, Pai, é o que realmente todos nós, sinceramente, precisamos. Ser completamente Teus. Precisamos que Jesus seja tudo em nossa vida. Precisamos, Senhor, como nunca, nos encantarmos com a linda pessoa de Jesus, a ponto de que Ele seja a razão do nosso viver. Que em Cristo, Senhor, encontremos forças para vencer. Que tudo que somos seja por causa dEle, meu Pai. Tudo que fazemos seja de alguma forma por causa dEle, meu Pai. E que tudo que temos, de uma forma direta ou indireta, seja consagrado e usado para a glória do Seu nome, Senhor. Querido Deus, sonda o nosso coração neste momento de adoração, quando nos encontramos aqui neste altar, numa expressão de amor e fé. Pedimos que nos ajudes a compreender como as coisas acontecem em nossa vida interior por meio da atuação vertiginosa do Teu Espírito Santo. Podemos ter, como Nicodemos, muito conhecimento e não conhecermos o que é fundamental, a transformação e o novo nascimento que são realizados pelo Teu Espírito Santo no coração de cada pecador arrependido. Querido Pai, que sejamos tocados, que sejamos mentalmente despertados para a cruz, que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor seja a força dEle para enfrentarmos essa semana e que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos com a convicção, a certeza, a fé de que Jesus é tudo o que nós precisamos e que Ele nos basta. Louvado sejas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E me
cercar em minhas águas, livre estarei. Alcemos